Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da monitoria de estruturas de aço da Universidade Federal Rural do Semiárido. No vídeo de hoje nós vamos resolver o sexto exercício do capítulo 3 do nosso livro-texto. Lembrando que nosso livro-texto se encontra na biblioteca virtual. É só auxiliar. Bem, vamos para o exercício. Deseja projetar a ligação de um consolo metálico com uma coluna utilizando parafusos de alta resistência ASTM A325. Determinar o diâmetro necessário dos parafusos para absorver uma carga de 30 kN em serviço, oriunda de carregamento permanente, com uma excentricidade de 200 mm relativa ao eixo das colunas. Bem, para a gente fazer esse exercício, vamos, como sempre, inicialmente anotar os dados pela questão, né? Nós temos o aço A325 do parafuso. Esse aço ele apresenta resistência igual a 825. Aqui, ó. A gente vai na tabela 1.1 do capítulo 1 e a gente encontra essa resistência aqui. 825 megapascal. Que é equivalente a 82,5 kN por centímetro quadrado. Ele quer saber o diâmetro necessário do furo, a carga de serviço, né? É 30 kN e a excentricidade é 200. Ou seja, a distância da linha de ação da força solicitante até o centro de gravidade dos parafusos é 200 milímetros. Então, a gente sabe, né, como a gente pode ver nessa figura, nós temos uma ligação excêntrica por corte. Essa ligação excêntrica por corte, né, ela vai gerar um momento fletor, e esse momento ele vai ser igual a nossa força vezes a excentricidade. Então, vai dar, por exemplo, 300 vezes 20 kN por centímetro, né? Esse momento. Então, a gente pode transladar essa força de forma que a linha de ação dela passe pelo centro de gravidade dos parafusos. E para isso, né, essa força ela vai ser decomposta, né? Então, a gente translada a força e também coloca aquele momento fletor que ela vai causar. O momento fletor que ela vai causar, como dito antes, vai ser a força, 30 kN, vezes a excentricidade, que vai ser 20 centímetros. Então, essa força vai ser igual a 600 kN por centímetro. O resultado final a gente pode ver nessa figura aqui, que a gente tem a força de 30 kN e a gente tem o momento causado pela excentricidade. Então, bem, essa força aqui de 30 kN, como a gente está trabalhando com corte, ela vai se distribuir igualmente entre os conectores. Ou seja, em cada conector vai ter uma força vertical igual a 30 kN dividido pelo número total de conectores, que nós temos 6 conectores. 6. Então, a gente vai ter que a nossa força vertical no conector, em cada conector, vai ser 5 kN. Analogamente a isso, a gente também vai ter que trabalhar, né, com o nosso momento fletor. Então, a gente já calculou o valor do nosso momento fletor aqui. E daí, para a gente encontrar, né, porque esse momento fletor está fazendo uma força adicional em cada, digamos que em cada parafuso desse, não em cada conector. Bem, então a gente vai inicialmente dizer que esse parafuso aqui é o parafuso mais desfavorável, ok? Então, esse parafuso é o parafuso, vamos chamar ele de parafuso 1. Esse parafuso ele tem uma força, né, referente ao momento fletor, que o momento fletor está causando, é Fx, que a gente vai chamar de Fx, e vai ter essa força aqui, chamada de Fy. Isso lembrando em relação ao momento. Esse conector aqui a gente vai chamar de 1, né? Ele também vai ter a força, né? Força vertical, que a gente calculou aqui.
Ok, mas agora a gente só está interessado em calcular essa força aqui. Essa força X e essa força Y, tanto que eu vou colocar elas em vermelho. Ok? Ok. Então, o nosso livro ele nos dá uma fórmula, né? Ele fala que o nosso Fx ele vai ser o momento dividido pelo somatório das distâncias do parafuso ao centro de gravidade, né? O somatório de todas as distâncias ao quadrado, vezes y. E o nosso Fy vai ser m r ao quadrado vezes x. Ok. O nosso lema a gente já tem, que é 600. O nosso x, né, a gente está analisando em relação ao parafuso 1, o nosso x ele vai ser 50 e o nosso y 60. Então, nós já temos o x e o y. Então, eu vou botar aqui, x igual a 50, y igual a 60. Só que daí a gente tem que encontrar o somatório dos r's ao quadrado. A gente sabe que nesses parafusos aqui de extremidade, o nosso R ele vai ser isso aqui, certo? Deixa eu até botar uma caneta. O nosso R vai ser isso aqui, nosso R. Então, a gente sabe que o nosso R ao quadrado, né? Se a gente fizer aqui, a gente tem um triângulo, que aqui é 50 e aqui é 60. Então, o nosso R ao quadrado, ele vai ser 50 ao quadrado mais 60 ao quadrado, certo? Então, esse é o R dos parafusos de extremidades. Eu vou botar aqui parafusos de extremidades. Eu vou ter que o R ao quadrado, ele vai ser 50 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Agora eu vou apagar. Já em relação aos nossos parafusos intermediários, o nosso R vai ser essa distância, que vai ser só igual a 50. Então, o nosso R ao quadrado para os parafusos intermediários, né, o nosso R ao quadrado, ele vai ser igual a 50 ao quadrado. Só que o que acontece? Para a gente encontrar o somatório dos R's ao quadrado, nós temos 4 distâncias dos parafusos de extremidade, certo? Então, a gente vai pegar esse R aqui, né? O 50 ao quadrado mais o 60 ao quadrado. E a gente vai multiplicar por 4. Mas, em relação aos parafusos intermediários, a gente tem duas distâncias igual a 50 ao quadrado, certo? Então, a gente vai ter mais 2 vezes 50 ao quadrado. Que daí, nosso R ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 50 ao quadrado, mais 4 vezes 60 ao quadrado, mais 2 vezes 50 ao quadrado. Que o nosso R ao quadrado vai ser igual a 6 vezes 50 ao quadrado, mais 4 vezes 60 ao quadrado. O nosso R ao quadrado vai ser igual a 294 centímetros ao quadrado. Então, a gente só vai substituir os valores. Então, o nosso Fx ele vai ser 600 vezes... Eu vou passar para centímetros, tá? Então, vou botar 6. O nosso R ao quadrado, né? Eu já transformei para centímetros. Então, vai ficar 294, que vai ser igual a... Deixa eu encontrar aqui que eu anotei. 10,2 quilômetros. Já o nosso Fy vai ser 600 vezes 5 dividido por 294, que vai ser igual a... Não, nosso Fy
vai ser igual a... Gente, nosso Y é 10,2 kN. E o nosso X, ele vai ser 12,2. Desculpem eu ter atrapalhado. Então, aqui a gente vai ter, né, no nosso diagrama, a gente vai ter que o nosso Fx vai ser 12,2 e o nosso Y, ele vai ser 10,2 e aqui o nosso FV vai ser 5. Eu vou apagar, porque a gente ficou sem espaço. Então, para a gente encontrar a força, né, digamos, resultante, né, como se fosse uma força, a gente fizer isso aqui, a gente vai ter uma força resultante, né, uma força resultante F. A nossa força resultante, ela vai ser Fy mais Fv ao quadrado mais Fx ao quadrado, tudo isso raiz. Então, vai ser Fy é 10,2, Fv é 5, isso tudo ao quadrado, mais 12,2 ao quadrado, raiz. O nosso F, ele vai ser igual a 18,07 kN. Mas já a nossa carga de projeto vai ser gama vezes F. Nosso gama vai dar 1,3 vezes o F, que vai ser 18,07, que vai ser igual a 25,3 kN. Então, esse aqui é o esforço, esse valor aqui de F, né? Ele vai ser esse esforço aqui de corte, né? No parafuso mais solicitado, ou menos desfavorável, menos ou mais desfavorável, né? Então, a gente vai ver a resistência desse parafuso ao corte, porque lembrando que isso aqui é a nossa solicitação. Então, a gente vai ver agora a nossa resistência, né, ao corte. A nossa resistência ao corte é dada por 0,4 vezes nosso AG, que vai ser π vezes d ao quadrado, que a gente não sabe o nosso... A gente não sabe o nosso AG, a gente quer saber o nosso AG. Então, nosso AG vezes nosso FU dividido por gama alfa 2. O nosso RV, a gente quer igualar nossa resistência à nossa solicitação. Então, a nossa resistência, a gente quer que seja pelo menos 25,3 kN. Então, isolando 0,4 vezes AG vezes 82,5 dividido por gama alfa 2, nosso AG ele vai ser igual a 1,04 centímetros ao quadrado. Daí a gente vai fazer o que? A gente sabe que AG é igual a π d ao quadrado sobre 4. Então, nosso D vai ser 4 vezes AG sobre π ao quadrado, sobre na raiz. Que o nosso D vai ser 4 vezes AG 1,04 dividido por π raiz. O nosso D, ele vai ser igual a 12,7. O nosso D, ele vai ser igual a 1,15 centímetros, que é a mesma coisa que 11,5 milímetros. O diâmetro comercial imediatamente superior a esse valor é o diâmetro de 12,7 milímetros. Então, esse vai ser o nosso diâmetro. Só que daí a gente precisa verificar o rasgamento, né, e a pressão de apoio. Só que é interessante ressaltar que quando a nossa distância entre parafusos, nosso espaçamento entre parafusos da borda é maior do que 3D, a gente não precisa verificar o rasgamento. Aqui, né, observa que
a distância entre eles é bem maior do que 3D, né? Porque 60 e 50 são maiores do que 3 vezes 12,7, ok? Então, a gente só vai verificar a pressão de apoio, que é dada por 2,4 vezes D vezes T vezes FU dividido por gama alfa 2. Esse consolo a gente vai dizer que, admitir que ele é feito do aço MR250, o nosso aço A36, que tem tensão de resistência à ruptura de 40 kN por centímetro ao quadrado. Então, o nosso R dele vai ser 2,4 vezes D, que é 1,27, a gente acabou de calcular. A nossa como é que é? O nosso T, nossa espessura, é 1,25 vezes 40 dividido por 1,35. E o nosso RD, ele vai ser igual a 108 kN, que vai ser maior do que o nosso S, que o nosso S é 25,3. Então, portanto, ok. O diâmetro que a gente calculou, de 12,7 milímetros, ele é seguro. Então, pessoal, é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui.